Olá, terráqueos! Seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro É Lei, né? Esse quadro aqui a gente vai se propor a refletir um pouco sobre as leis do município de Nova Serrana e para começo de conversa a gente está estudando a lei orgânica do município. Hoje eu vou dividir o tópico em duas partes dessa seção 5, né, dos servidores públicos, porque é muito extensa, né? E é um trecho bastante importante, porque vira e mexe, quando envolve uma coisa de servidor público Nova Serrana, é hora da Câmara, Executivo, virar todo um reboliço. Então, acho que é fundamental e importante a gente ir com cautela nesses tópicos. Né? Então, vamos lá? Título 3, capítulo 1, seção 6 dos servidores públicos. Artigo 38, caput, com redação determinada pela emenda à Lei Orgânica de 2012, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Parágrafo 1º. A investidura parágrafo 1º, com redação determinada pela emenda à Lei Orgânica de 2012, a investidura ao cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público ou provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 2º, renumerado pela emenda à Lei Orgânica de 2012, fica proibida a nomeação ou designação para cargos em comissão na administração direta municipal dos poderes executivo e legislativo de quem seja inelegível em razão de atos ilícitos, nos termos da legislação federal. Parágrafo 3º, renumerado pela emenda à Lei Orgânica de número de 2012, o prazo de validade de concurso público é de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Parágrafo 4º, renumerado pela emenda à Lei Orgânica de 2012, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público será convocado observando a ordem de classificação com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Parágrafo 5º, renumerado pela emenda à Lei Orgânica, a inobservância do disposto do parágrafo 1º e parágrafo 4º desse artigo implica nulidade do ato e punição da autoridade responsável nos termos da lei. Artigo 39. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Parágrafo 1º. É vedado o desvio de função de pessoa contratada na forma autorizada no artigo, bem como sua recontratação sob pena de nulidade do contrato e responsabilidade administrativa e civil da autoridade contratante. Parágrafo 2º. O disposto no artigo não se aplica à função de magistério. Artigo 40. Os cargos em comissão e funções de confiança, com exceção daqueles de assessoria, são exercidos na Prefeitura por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica e profissional, a partir do 3º nível hierárquico na estrutura organizacional, e na Câmara, a partir do 1º nível. Parágrafo único. Em entidade administrativa indireta, pelo menos um cargo ou função superior será provido por servidor ou empregado de carreira na respectiva instituição. Artigo 41. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos sob um índice único far-se-á sempre no mês de maio de cada ano, ficando, entretanto, assegurado a preservação periódica do seu poder aquisitivo na forma da lei, que observará os limites previstos na Constituição da República. Parágrafo 1º. A lei fixará o limite máximo em relação entre maior e menor remuneração dos servidores públicos, observada com limite máximo a remuneração em espécie, qualquer título, pelo prefeito. Parágrafo 2º. Os vencimentos de cargos do Poder Legislativo não podem ser superiores aos percebidos no Poder Executivo. Parágrafo 3º. Com redação determinada pela emenda à Lei Orgânica de 2012, é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal de serviço público. Parágrafo 4º, com redação determinada pela emenda à Lei Orgânica de 12 de 2012, os acréscimos pecuniários percebidos por servidores públicos não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores. Parágrafo 5º, os vencimentos do servidor público serão irredutíveis e remuneração observará os dispostos no parágrafo 1º, parágrafo 2º desse artigo, e os preceitos estabelecidos nos artigos 150, item 1, artigo 153, item 3, e artigo 153, parágrafo 2º, item 1º da Constituição da República. O parágrafo 6º foi revogado pela emenda à Lei Orgânica de 12 de 2012. O artigo 42, caput com a redação determinada à emenda à Lei Orgânica de número 12 de 2012, é vedado a acumulação de remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários nos seguintes casos: a de 2 cargos de professor, item 1, item 2, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, item 3, inciso este, com redação determinada pela emenda à Lei Orgânica de número 12 de 2012, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentais. Parágrafo único. A proibição de acumular entende-se, parágrafo único, redação determinada pela lei, a emenda à Lei Orgânica de 12 de 2012, a proibição de acumular estende-se a empregos, funções e contratações no tempo, por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, abrange autarquias, funções, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público. Artigo 43. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, aplica-se as disposições do artigo 38 da Constituição Federal. Artigo 44. A lei preservará percentual de cargos e empregos públicos para provimento pelos portadores de deficiência e definirá os seus critérios de sua admissão. Lembrando que essa nova redação foi determinada pela emenda à Lei Orgânica de 12 de 2012. Artigo 45. Os atos de improbidade administrativa impõem suspensão dos direitos políticos, perda de função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e na graduação, estabelecidos em lei sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 46. O servidor admitido por entidade da administração indireta não poderá ser colocado à disposição da administração direta, salvo se para o exercício de cargo ou função de confiança. Artigo 47. É vedado ao servidor municipal desempenhar atividades que não sejam próprias do cargo que foi titular, exceto quando ocupar cargo em comissão ou desempenhar função de confiança. Artigo 48. O município instituirá regime único e planos de carreira para os servidores de órgãos da administração direta, de autarquias e de fundações públicas. Parágrafo 1º. A política pessoal obedecerá às seguintes diretrizes. Item 1. Valorização e dignificação da função pública e do servidor público. Item 2. Profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público. Item 3. Constituição de quadros dirigentes, mediante formação e aperfeiçoamento de administradores. Item 4. Sistema de mérito objetivado, apurado pelo ingresso no serviço e desenvolvimento na carreira. Item 5. Ocupação compatível com a complexidade e responsabilidade das tarefas e com a escolaridade exigida para o seu desempenho. Parágrafo 2º. O servidor público que, por acidente ou doença, tornar-se inapto para exercer as atribuições específicas do seu cargo, serão assegurados direitos e vantagens a ele inerentes até seu definitivo aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 3º. Para o provimento de cargo de natureza técnica, exigir-se-á respectiva habilitação profissional. Artigo 49. O município assegurará aos servidores os direitos previstos no artigo 7º, incisos 4, 6, 7, 8, 9, 12, 15,
16, 17, 18, 19, 22, 23 e 30 da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem a melhoria de sua condição social e a produtividade no serviço público, especialmente item 1. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias, 40 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada nos termos que dispuser a lei. Item 2, adicionais por tempo de serviço. Item 3, inciso esse, com redação determinada pela emenda à Lei Orgânica de 12 de 2012, férias prêmios com duração de 6 meses, adquiridas a cada período de 10 anos no efetivo exercício do servidor público municipal, admita sua conservação em espécie por opção do servidor. Item 4, inciso, com redação determinada pela emenda à Lei Orgânica de 12 de 2012, previdência social externa ao cônjuge ou companheiro e aos dependentes na forma da lei. Item 5, inciso, com redação determinada pela emenda à Lei Orgânica de 12 de 2012, assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches ou pré-escolas. Item 6, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Item 7, adicional sobre remuneração quando completa 30 anos de serviço ou antes disso, implementado o intersítio necessário para a aposentadoria. Parágrafo único. Cada período de 5 anos de efetivo exercício dá ao servidor direito ao adicional de 10% sobre o vencimento, ao qual este se incorpora para o efeito de sua aposentadoria. Bom, gente, essa foi a parte 1, né, dessa sessão 3, e vou gravar um segundo vídeo aqui, porque esse já está bem longo, né, como vocês puderam ver, e a gente segue com o artigo 50, nessa mesma sessão. Então é isso, vivemos no próximo vídeo. Namastê e Ubuntu.